Olá meninas, tudo bem com vocês? Eu estou aqui num lugar muito legal, diferente de tudo que eu já fui. Eu estou aqui num consultório com Vanessa, ela é psicóloga e ela vai falar comigo hoje sobre comportamento. Fique aí, programa Mulher só está começando, eu volto já. Voltamos. Então, eu falei pra vocês a semana passada, na outra semana também, sobre autoestima, dei dicas, falei um monte de coisa pra vocês, vestindo-se com autoestima. Vocês lembram disso? Não assistiram? Então não perca tempo, entra no YouTube, na fanpage e assista. É muito legal, vocês vão ficar mais antenadas, mais informadas. Algumas coisas importantes foram faladas e hoje eu estou aqui com Vanessa. Vanessa, muito prazer, é muito bom estar aqui com você. O bate-papo de antes podia ter sido filmado, foi muito legal, né? Ela é psicóloga, ela tem um currículo enorme, tá? Mas eu vou falar assim algumas coisas. Ela é pós-graduada em TCC. Não é TCC, não é aquilo que a gente faz quando faz faculdade, né? Que apresenta o TCC. Não. É terapia cognitivo-comportamental. Ó, acertei na mosca a pessoa que eu tinha que entrevistar mesmo. E aí? Tudo bem? Tudo bem com você? Bem, graças a Deus. Posso fique à falar? vontade. Fica à vontade? Digamos que assim, hoje a TCC está em alta, né? Então o pessoal costuma falar muito sobre terapia cognitivo-comportamental. E, digamos assim, ela não é tão nova assim, né, gente? Ela é velhinha. E hoje eles falam de uma nova onda da TCC, né? Onde não tem só a questão do comportamento. Não que antes não era visto, mas hoje eles também falam sobre a questão das emoções, os sentimentos. Então, assim, não é só o comportamento, não é só a cognição, o processo, né, de pensar, mas também tem as questões afetivas aí que hoje também tem um outro olhar. Então, eu disse no programa, não para o programa passado, mas no outro, eu dei algumas dicas, né, sobre como você perceber se você está com alta estima, baixa autoestima, né? Eu falei sobre comportamento, algumas coisas sobre comportamento, falei sobre autoconhecimento, autoaceitação, atitude, a parte de neurolinguística, que são coisas muito importantes para que você tenha, né, uma base, para que você não saia fora do seu quadrado e ao mesmo tempo não fique tão dentro do seu quadrado, porque tem que ter uma intersecção entre as pessoas, tem que ter um envolvimento entre as pessoas, tá? Mas tudo bem. Então eu vou te fazer uma primeira pergunta para a gente sair no nosso bate-papo. Autoestima, tá? Eu sei que os psicólogos, eles têm um parecer, uma definição correta o que é autoestima, tanto que a autoestima ela é usada muito no meio entre os profissionais da psicologia. Defina para mim, me explica o que é autoestima, vendo, né, pela parte psicológica, tudo isso. Assim, de uma forma mais simples, é aquela avaliação, a avaliação subjetiva que a gente faz da gente, né? Essa avaliação, ela pode ser uma avaliação positiva, como ela pode ser uma avaliação negativa, né? Então, basicamente, é aquilo que a gente sente por a gente, né? Então, por exemplo, auto, né? O por si.
né, a estima por ele mesmo. Então, assim, o que eu sinto em relação à minha pessoa. Uma coisa bem legal de colocar é que, assim, a autoestima ela não é cristalizada, a autoestima ela é mutável, e eu acho que isso é uma das coisas mais legais que a gente tem para falar. Então, assim, num determinado momento eu posso ter uma baixa autoestima, mas isso pode mudar, né? Então, como eu coloquei antes, né, a avaliação subjetiva que a gente tem da gente. A própria palavra avaliação. Num determinado momento eu faço aquela avaliação, mas eu posso mudar isso. Então vamos lá, vamos mudar tudo, porque tudo que está aqui vai por água abaixo, porque eu vou mudar tudo, tá? Então me diz uma coisa, achei interessante isso, porque muita gente fala assim, eu estou com uma baixa autoestima, eu estou com uma alta, né, a minha autoestima está em alta, principalmente quando você está namorando, o namorado é novo. Isso dá você muda tudo, tudo é lindo, maravilhoso, tudo dá certo, parece que a pessoa toma um chá de ânimo, né? E me diz, o que faz essa mudança total de comportamento? Porque isso é uma mudança de comportamento. Tanto que os filhos falam muito isso, né? Porque já ouvi do meu filho também isso. Nossa, mãe, você precisa namorar mais vezes. Ai, meu Deus. Porque você fica mais tranquila. Você fica mais feliz. Você fica falando sozinha, mas você não briga com a gente, né? Então é como você deixa de ser um pouco chata. Você para de pegar um pouco no pé das pessoas. Porque você para de ver só as coisas erradas, né? Me explica. Eu vou tentar não fugir do tema. Oh, meu Deus! Eu vou tentar não fugir do tema, mas assim, é óbvio que faz uma certa massagem a gente num determinado relacionamento, né, vamos colocar assim, seja ele afetivo ou não, às vezes uma amizade, às vezes alguma coisa, faz com que a gente se sinta bem, né? E aí trazendo para, né, no contexto aí da autoestima, vamos colocar assim, se eu tenho uma autoestima elevada, se eu tenho uma boa autoestima, eu vou conseguir ter esses comportamentos independentemente de ter uma relação ou não. Mas, digamos assim, não significa que ter, por exemplo, um namorado, uma namorada nova, não dê uma pincelada, não dê um up aí na nossa autoestima. Faz bem alguém nos olhando, alguém falando elogios, né? Então, isso faz bem, sem dúvida nenhuma. Mas tem uma coisa também que eu acho interessante, que a pessoa, ela só é amada por outra se ela se amar. Sim. Então aí vem aquilo que então não vamos entrar num outro, eu vou entrar por você, tá bom? Eu vou entrar por você. É aquela coisa, né? É muito legal quando você tem uma pessoa junto com você, tudo. Mas se você não tá legal com você mesmo, você pode estar no meio da pessoa mais maravilhosa do mundo. Não é assim que funciona? Então, né? Eu tava vendo no seu... É vasculho, né? Eu achei uma coisa muito interessante na página do Face dela. 12 hábitos autodestrutivos que você tem e nem percebe, né? São 12. Eu vou falar uma ou duas, daí você pode completar, tá bom? Como? Culpar outras pessoas por sua infelicidade. Isso acontece muito, tudo é culpa dos outros. Lembra, eu já disse isso, eu já dei algumas dicas disso daí no primeiro programa, quando eu comecei a autoestima, né? Posso falar sobre isso? Pode. Pra não perder o foco? Pode. Sabe aquela história da lamúria? De ficar reclamando, né? De ficar se vitimizando por conta de tudo, porque sempre é vítima. Sim. É um comportamento aí de baixa autoestima, sem dúvida nenhuma, porque é sempre o outro, né? O outro que provoca isso, o outro é aquela coisa da lamúria, né? Então sim, sem dúvida nenhuma. E aquela sempre priorizar outras pessoas?
Como eu posso colocar? Vamos lá. Se for pensar numa relação, independente se ela seja afetiva ou não. Sabe aquele tal negócio de sempre o outro vir em primeiro lugar e a gente fala assim pra tudo? Basicamente isso, é sempre o outro. Então, assim, eu dou mais tempo pro outro do que, no caso, o tempo que eu vou dedicar para outra pessoa sempre é maior do que o tempo que eu dedico, por exemplo, a mim mesma. Então, o tempo todo é o outro, o tempo todo eu faço tudo para o outro, o tempo todo é esse outro que vem em primeiro lugar. Aí a gente pode colocar relacionamento amoroso, né? Então é tudo o outro que o outro faz, eu vou lá, coloco em primeiro plano e eu vou ficando sempre em segundo, né? Isso é assunto para uma outra conversa, a gente fala de ganho secundário. Viu, olha, eu vou falar, é tanto assunto, vocês não têm noção. Mas tem uma coisa que eu vou falar, que isso acontece muito aqui, né? Porque a gente está em Cerquilho. Em Cerquilho é uma cidade pequena. E parece assim, vamos sair, eu não posso sair hoje porque eu vou cuidar do meu neto. Eu não posso sair hoje porque eu vou levar meu filho não sei aonde. Eu não posso fazer isso porque sempre tem um porquê. Eu sempre vou adiando. As pessoas sempre adiam aquilo que é importante para elas. Eu percebo muito isso aqui, principalmente as mulheres, os homens nem tanto, mas as mulheres aqui. Mas me diz uma coisa, como que a gente pode saber se a gente está com alta ou baixa autoestima? Colocando nessas questões de comportamento, então, por exemplo, assim, numa relação interpessoal, né, na relação que a gente tem assim diariamente, eu tenho um comportamento submisso, né? O que seria o comportamento submisso? É isso, eu sempre falo sim para o outro, eu nunca falo não com medo de não ser aceito, né? Eu sou justo, por exemplo, assim, para saber se eu tenho uma autoestima legal, eu sou justo comigo? Então, assim, eu sempre priorizo esse outro. Se for para colocar em termos mais atuais ainda, para a gente ter um termômetro ainda mais legal sobre isso, vamos trazer os jovens. Jovens adultos, enfim. Se a gente pensar no comportamento nas redes sociais, eu posto uma foto. Quantas curtidas tem essa foto? Quantos likes, quantos views tem essa foto? Né? Como eu me sinto com isso? Se eu tenho uma autoestima legal, eu vou saber lidar com isso. Do contrário, não. Eu mando uma pergunta num grupo, ninguém me responde. Como que eu lido com isso? Então essas são situações que a gente vive diariamente, né? Então eu falo assim, para os jovens a autoestima está muito ligada a isso. Eu lembrei de uma coisa que eu falei até pro meu diretor. Nossa, ninguém assistiu o meu programa de tal lugar. Gente, foi muito assim. No primeiro momento você fala assim, nossa, ninguém assistiu. E você sabe quando a pessoa assiste ou não, né? Mas ninguém assistiu. Eu falei assim, né? Sim. É aquela coisa. Em um outro momento da minha vida, porque é aquilo que você disse, altos e baixos, sim, né? Tem os altos e baixos, alguma coisa que acontece, que você vai lá embaixo, daí você sobe. Eu acredito que quando o comportamento da gente, a autoestima também seja você conseguir, né? Você tá lá embaixo, mas você bater o pé e subir, né? Não se afundar mais. Isso daí é legal. O comportamento de segurança é outra questão, né? Quando eu decido algo, né? Então eu tenho segurança para aquilo, me mostra que eu tenho uma boa autoestima. Quando eu sou muito inseguro para decidir as coisas, já tá mostrando alguma coisa, né? Será que a minha autoestima tá legal? Por que eu tô tão inseguro assim para decidir as coisas? Mudança, né? Sim. A mudança gera, você sai da sua área de conforto, gera uma inquietação. Então, se você não tem um controle dessa inquietação, se você não sabe
controlar isso, o que acontece? Você cai na baixa autoestima. Agora me diz uma coisa. Que tipo de comportamento define quando nós estamos com boa autoestima? O que você diria assim? Você fala, nossa, essa pessoa, ela tem uma autoestima legal. Quais os comportamentos? Porque a pessoa passa isso pra gente, né? Sim. Olha, comportamentos, como eu falei anteriormente, segurança, ter uma avaliação justa e real, né, da própria pessoa. Quando ela recebe críticas Crítica nunca é legal, né, gente? Não. Nunca é legal. Não. Mas assim, quando ela recebe críticas e ela consegue, como eu posso dizer, ela consegue entender aquilo, ver se aquilo realmente é verdadeiro ou não. É verdadeiro, eu tenho que mudar realmente isso. Não é verdadeiro. Então, eu não tenho que aceitar, não é porque foi colocado ali que eu tenho que aceitar. Isso mostra, né, um pouco da minha autoestima. Então você falou sobre as redes sociais, todas essas coisas. E me diz uma coisa, qual a diferença de vaidade e autoestima? Vaidade e autoestima. Vou começar com um exemplo, tipo, quando a gente tá com a autoestima muito baixa, a gente tende a querer encontrar uma solução rápida para aquilo, né? Então, por exemplo, assim, eu posso investir no meu visual, então cabelo, pele, roupa, investir muito nisso, né? E aí eu tô correndo um risco muito grande de alimentar a minha vaidade e a minha autoestima continuar do mesmo jeito, né? A diferença entre a vaidade e a autoestima, a vaidade entra naquele terreno, como a gente fala, das características externas, daquilo que as pessoas esperam da gente. Então, assim, eu estou fazendo isso para ser aceita. Isso é muito característico da vaidade. Então, eu busco elementos aonde eu posso ter a aceitação, ter o elogio do outro. Uma coisa legal pra gente entender autoestima e vaidade. Então, assim, autoestima, quando eu tô com a minha autoestima elevada, legal, eu consigo perceber as minhas capacidades e o mais legal de tudo, eu consigo perceber a capacidade no outro, né? Eu consigo ver as qualidades do outro e se eu percebo, se eu observo uma determinada característica no outro que não seja assim tão interessante, mesmo assim aquilo passa desapercebido e eu vejo as coisas positivas. Na vaidade, eu não vejo o outro. Na vaidade, eu me sobreponho ao outro. Então, eu sempre quero buscar ser melhor do que o outro. E aí, no terreno da vaidade, a gente corre um grande risco de caminhar para a arrogância. E a gente sabe que a arrogância não é uma coisa muito interessante e que não significa que a pessoa tenha autoestima. Ser arrogante, ser mal educado, né, não significa que a pessoa tenha autoestima. Muito pelo contrário, né? Sim. Além de tudo, ser mal educado. Tem muita gente mal educada, viu? Mas eu vou fazer uma pergunta, só que você vai responder só depois do comercial. Por que não conseguimos ter um equilíbrio emocional a ponto de agirmos em situações semelhantes sempre da mesma forma? Peraí, já, não saia daí. O programa Mulher volta já. Só um minuto. Voltamos. E para recordar um pouquinho, né? Deixa eu te fazer de novo a pergunta. Por que não conseguimos ter um equilíbrio emocional a ponto de agirmos em situações semelhantes sempre da mesma forma? Bom, vamos lá, equilíbrio emocional. Onde a gente vê o equilíbrio emocional? Onde ele aparece com mais facilidade? São nas situações inesperadas,
né? São nessas situações que você consegue perceber se você tem um equilíbrio emocional ou não, né? Digamos assim. Basicamente, o ser humano tem dois comportamentos. Então, assim, tem a ação propriamente dita, onde você tem tempo para pensar. Quando você alguma coisa, você tem tempo para pensar, e aí você acaba decidindo de alguma forma. E a reação, o reagir, né? Então, acontece alguma coisa do nada e você tem aquela reação inesperada. Como eu posso ter um equilíbrio emocional em reações inesperadas? Como a gente já falou anteriormente, o autoconhecimento é um pilar, né, para a gente ter equilíbrio emocional. Se eu me conheço, eu sei os meus limites, as minhas fraquezas, com o que eu lido bem, com o que eu não lido bem. Então isso faz toda a diferença na hora de você reagir a uma situação inesperada. Porque a gente tem determinadas, às vezes, reações em uma situação e às vezes uma situação parecida nos leva a ter outra. Como eu falei lá no início, na terapia cognitivo-comportamental, tem a questão da emoção, né? Quantas vezes a gente não está bem, né, no nosso emocional e às vezes a gente acaba tendo uma determinada reação naquela situação. Isso vai fazer com que eu, obviamente, tenha um outro comportamento, né? Mas para as pessoas entenderem melhor, tá? Dá um exemplo, vai. Uma situação. Você consegue colocar uma situação para que as pessoas consigam entender melhor? Vamos colocar um exemplo assim, eu estou no meu trabalho, né, e acontece alguma coisa. Alguém vem e me faz uma crítica. Eu posso ter uma reação do tipo respirar fundo, né, lembrar do equilíbrio emocional, lembrar do que, como se diz, o que me pertence e o que não me pertence. O que me pertence, eu vou tomar aquela crítica pro meu lado pessoal? Não vou. Vou respirar, vou pensar um pouco e vou reagir àquilo. Ou, digamos assim, numa determinada situação no meu trabalho, acontece alguma coisa, alguém me fala alguma coisa e eu vou lá e descarrego. Isso pode ser falta de equilíbrio emocional? Pode. E também pode ser que eu esteja passando por alguma coisa naquele momento e eu descompensei, digamos assim. Tá, e me diz uma coisa. A autoestima, o comportamento, tem a ver muito com família, né? Eu sou assim porque a minha família é assim. Eu falo alto porque a minha família é italiana. Tudo bem, né? Eu sou descendente de italiano. Eu falo alto, dou risada alto, mas não é em todo momento que eu falo alto e que eu... Então, isso também, você tem que ter um equilíbrio. Isso também é um equilíbrio emocional? Ou não? Se for pensar, eu cresci, por exemplo, numa família onde as pessoas se comportavam de forma muito autocrítica, rígida, severa, ou, por exemplo, depreciativa. Eu posso vir a desenvolver, por exemplo, um comportamento parecido, né? Às vezes não, mas tendemos a desenvolver um comportamento parecido. E aí passamos a reagir, né, em determinadas situações daquela mesma forma como aprendemos. Da mesma forma que a autoestima ela é mutável, o equilíbrio emocional ele pode ser aprendido, né? Então assim, a partir do momento que eu estou me conhecendo, eu começo, como eu falei, a aprender sobre as minhas limitações, sobre as minhas inseguranças, sobre as minhas dificuldades de lidar com determinadas atitudes, por exemplo, dos outros. E isso tudo favorece a eu desenvolver um equilíbrio emocional em determinadas situações inesperadas, por exemplo. Uhum. Deixa eu te fazer uma pergunta muito interessante.
foi assim uma coisa que aconteceu, eu não sei se eu li em algum lugar, eu não lembro mesmo. É assim, ó, falam que pessoas que são, né, criadas por mulheres, eu vou falar sobre mulher. Eu sou uma pessoa autoritária, eu sou uma pessoa que eu sou firme naquilo que eu falo. E algumas pessoas, alguns livros, artigos dizem que quando a mãe é muito autoritária, os filhos são inseguros. Isso é verdade? Sempre teremos exceções à regra, tá? Mas a média, sim. Sim, na maior parte das vezes, sim. A mãe faz tudo, a mãe ela é muito... Sim. Ela faz com que os filhos... fiquem, a gente fala assim, muito frágeis, né? Então não consegue tomar atitude, não tem iniciativa, né? Via de regra. Mas existem as exceções, sim. E isso faz com que a autoestima baixe também? Sim, sem dúvida nenhuma. Se eu não me sinto seguro, se eu não me sinto capaz, se eu sempre tenho que ter a aprovação da minha mãe ou a minha mãe me responder, então, por exemplo, assim, eu vou comprar uma roupa, né, uma coisa simples assim, eu vou comprar uma roupa e de repente eu tenho que pedir a aprovação da minha mãe, né, tamanha insegurança, porque para comprar uma roupa, né, muita insegurança. Como com tudo isso, né, autoavaliação, nós temos várias formas de se autoavaliar, ou nós elevamos um comportamento maníaco, ou nós nos rebaixamos, né? Comportamento depressivo, ou nós conseguimos manter uma linha. Me explica um pouco sobre essa autoavaliação. Fazer uma autoavaliação justa, correta sobre si, quando ela está baseada na realidade, né? A gente fala que a gente está sendo racional, a gente não está idealizando nada, então a gente consegue ser justo. É óbvio que para fazer essa avaliação, para que essa avaliação seja feita de forma, a gente fala assim, positiva, eu tenho que ter um mínimo de autoconhecimento, né? Em alguns casos, o que acontece? Por exemplo, se você pegar alguns transtornos de humor, como eu brinquei, maníaco, depressivo, isso obviamente vai interferir na avaliação da minha autoestima. E aí eu não vou ter uma resposta real sobre aquilo. No programa passado eu fui estudar e eu achei uma frase, cognição indumentária. O que é essa cognição indumentária? Colocar assim, é um termo usado por pesquisadores, por cientistas que colocam assim, se a roupa que a gente usa interfere nos nossos processos psicológicos. Basicamente, são aquelas frases manjadas, né? A gente fala assim, você é aquilo que você veste, né? Ou, por exemplo, o hábito faz o monge, coisas desse tipo. E que na adolescência a gente escuta muito. Muito. Né? A cognição indumentária, no caso, é basicamente saber se a roupa que você tá vestindo vai interferir no seu modo de se ver, de como as pessoas enxergam você. Tem várias pesquisas sobre isso. Tem uma pesquisa muito legal que fala sobre dois jalecos. Um era o jaleco do médico e o outro era o jaleco do pintor. Mas tem que ter uma questão simbólica, né? Você tem que saber o valor simbólico daquilo. Então, para um determinado grupo, foi entregue o jaleco do médico. E foi dado o valor simbólico, que era um neurocirurgião e etc e tal. E para o outro grupo, foi dado o jaleco do pintor. E aí, foram feitos vários processos. O pessoal que estava com o jaleco do médico entendeu que eles deveriam ser mais
assertivos nas condutas deles. E eles desenvolveram, digamos assim, aquele comportamento naquela testagem. Então, o pessoal que estava com o jaleco do pintor entendeu que não precisava de tudo isso, né? São esses tipos de pesquisa. Se a roupa que você veste vai interferir no seu processo psicológico. Ainda não temos pesquisas, por exemplo, que falam realmente, e isso é algo que está sendo construído, que está sendo pesquisado, que falam, por exemplo, se isso é um efeito duradouro. Se você ficar vestindo uma determinada roupa, você vai ter sempre aquele comportamento esperado que aquela roupa pede, socialmente falando. Por que eu estou fazendo? Porque no programa passado eu falei sobre o vestir-se, né, com autoestima. Mas eu entrei no campo que fala como os advogados, quando eles vão, né, em audiência, eles têm uma postura, eles têm uma vestimenta. Um médico, um fisioterapeuta, eu não posso usar qualquer roupa, porque tem decote, eu não posso usar. Existem algumas, né, limitações, vamos dizer assim. Sim. Isso não significa que eu vou mudar o meu jeito de agir. É claro, tem situações que pedem para você ter uma determinada postura. Isso não significa que você seja a todo momento. É isso que significa cognição indumentária? Mais ou menos isso? Mais ou menos, digamos assim, que determinada roupa se espera que você tenha determinada atitude. Não é porque eu uso uma roupa de piriguete que eu vou ser piriguete. Vamos dizer mais ou menos isso, né? Vamos pegar assim, dentro da psicologia existem algumas matérias que existem estudos sobre a roupa, sobre a vestimenta. E aí, não é tão comum da gente ver, mas existe sim profissionais psicólogos que trabalham com a sua construção visual, digamos assim, com as suas vestimentas. E aí, para colocar o link junto com a autoestima, você pode ser, por exemplo, um médico, mas você não vai estar vestido como aquele padrão de médico, ou advogado como aquele padrão de advogado. Vai fazer com que você se sinta bem. Quais são as roupas que te deixam confortável? Quais são as roupas que realmente retratam aquilo que você é? Aí temos tem algumas personalidades assim interessantes da gente observar. O criador do Facebook, por exemplo. Se você lembra dele, o que acontece? Você sempre lembra dele de uma camiseta, acho que cinza, e um Mark Zuckerberg, acho que alguma coisa assim. Zuckerberg, obrigada, diretor. Viu como ele interage? Diretor. Ele tá sempre com uma camiseta, acho que cinza, chumbo, uma calça jeans e um tênis. Então qual é o conceito dele? Né? Aquela coisa mais simples, e assim, isso lembra muito jovem, etc e tal. E ele fala que ele se inspirou, acho que no Bill Gates, alguma coisa assim. E se a gente lembra de Bill Gates, a gente lembra de uma golinha alta, preta, né? E ele, eu acho que se inspirou em questões de uniforme, alguma coisa assim. Ele fala assim, isso evita um sofrimento emocional para você pensar na roupa. Realmente. E é realmente isso. Então, assim, essa questão, né? Vamos pegar aí, juntando a indumentária, né? Cognição indumentária. Vamos pegar aí autoestima, juntando tudo isso, né? A gente pode criar o nosso jeito de ser, sem cair no campo da vaidade, a gente fala, né? Sem entrar no terreno da vaidade, onde eu tenho que ter tudo que todo mundo tem para ser aceito, para ser um bom profissional X, vamos colocar assim, um advogado, eu tenho que estar com uma maleta X, uma roupa X, para que as pessoas me respeitem, né? Então, acho que aí cabe muito isso, a gente ter essa questão, eu preciso me sentir bem, sim, qual é a informação que eu estou passando e o que eu quero passar para essas pessoas, né? Então, assim, mais do que qualquer coisa, vestir-se não tem que ser um sofrimento, né? Eu tenho que me sentir bem. Não sei se eu consegui responder. Conseguiu? Nossa, ela simplesmente fechou meu programa da semana passada. E faltava essa cognição indumentária, porque eu não sabia dizer o que era. Então eu estava esperando essa semana para poder perguntar isso para ela, porque por mais que eu sou fisioterapeuta, eu não sou psicóloga.
E então fica meio difícil você ter algumas respostas. Por mais que você vá buscar informação, você não tem o embasamento científico para você poder falar sobre isso. E você simplesmente fechou o meu programa da semana. Ela fechou, né, diretor? Fechou. Então, vamos fazer mais uma perguntinha, né? Que seria a última. Rapidamente. Você teria alguma dica para dar para as pessoas que estão nos assistindo? Sobre autoestima, no sobre caso. autoestima, sobre tudo que nós conversamos hoje, sobre comportamento, sobre a cognição indumentária, sobre tudo que nós falamos, sobre o vitimismo. O que você falaria para os nossos telespectadores? Vamos lá. Uma coisa que eu falo para todos os meus pacientes, e assim, meus clientes, enfim, é para que eles sejam mais carinhosos com eles, né? Nós temos uma tendência a ser carinhoso com o outro. Quando esse outro erra, quando esse outro tem uma determinada dificuldade, a gente é carinhoso. Geralmente somos. Mas não somos assim quando se trata da nossa pessoa. Então, temos a tendência de ser rígidos, de ficar se cobrando, né? De muitas vezes exigir demais. Então, seja mais carinhoso. De uma forma geral, não é uma receita de bolo, mas assim, tenha metas, cuide de você, cuide da sua saúde, tenha as atividades que você gosta de fazer, seus hobbies, enfim. Aprenda a dizer não, né? Aprender a dizer não ter comportamento de submissão, não aceitar relações abusivas. A gente fala isso, pode ser uma relação abusiva de pai, de mãe, de filho, namorado, enfim, qualquer tipo de relação abusiva. E, enfim, buscar o autoconhecimento. E aí, é óbvio, né? A gente pode pedir ajuda para um psicólogo. Isso daí, só um minutinho, só que eu vou ler um negocinho, depois você vai voltar, porque eu quero que você fale sobre isso mesmo, tá? Sobre o seu consultório, o seu atendimento, tá? Gente, eu vou ler uma coisa que fecha tudo isso que você disse, tá? Mais importante que ter dinheiro na conta é gastá-lo consigo mesmo. Mas de uma forma, claro, consciente. Mais importante que ter um lindo cão é divertir-se com ele. Mais importante que ter pessoas que te amam é o prazer da companhia que elas proporcionam. Se amar não é bater metas. Metas. Mostrar que é bom, capaz, competente, mas se aceitar. É ouvir as críticas, tanto externas como internas, e dar o seu melhor. Se não conseguiu, rir disso, né? Muitas vezes ser maleável, porque nem tudo é como nós, não é perfeito. O meu perfeito não é igual ao seu perfeito. A perfeição nem sempre é perfeita. Mesmo que o seu melhor não seja o que as pessoas de fora esperam de você. Você sempre tem que ser você mesmo, como você mesmo disse. Sim. Isso é muito importante, gente. Seja você mesmo. Respeite os outros como você gostaria de ser respeitado. Isso é a primeira coisa. Respeitar-se e respeitar o outro. Sim. Agora, voltando. Para fechar o nosso programa, eu quero te agradecer, Vanessa. Você não sabe que delícia que foi estar com você. Olha, uma coisa que era para ser um pouquinho de tempo, ficou uma tarde toda com uma conversa, um bate-papo, que se gravasse tudo, seria vários programas. E olha, vai ter muito assunto, porque aquilo que você falou sobre o comportamento abusivo, as pessoas que tem muita coisa legal que nós falamos aqui. Eu queria que você deixasse o seu endereço, falasse o que você tem vontade de falar agora, porque esse espaço agora é para você, tá? Como Vanessa, psicóloga. Então, esteja à vontade
olha para a câmera, fale o seu melhor, fale o que você quer dizer. Antes eu quero agradecer a oportunidade, né, gente? Isso daí vai surgir, meu amor. Eu não sou muito de falar assim, público. Nem um pouco. Eu não sou mais assim, eu brinco que eu vivo aqui, ó, nessas quatro paredes, né? Mas vamos lá, vou aproveitar para falar aqui do espaço. A gente atende aqui no Espaço Vivari, temos outros profissionais, temos neuropsicólogo, temos psicopedagogo. Por sinal, conheço. Sim, temos terapeuta floral, culturista, e temos também alguns projetos em grupo que também é bem legal de divulgar. Temos outros psicólogos também que atendem em outras linhas, né? Psicanálise, enfim. Temos o grupo Oficina Mente Ativa, que é um grupo de estimulação cognitiva para pessoas que têm, digamos assim, ou comprometimento cognitivo leve, ou que querem realmente estimular a memória, a gente fala, né, a partir de 65 anos. Temos dois grupos de cineterapia, temos o Cineterapia Infantil, que a gente conversa com as crianças, é um grupo que conversa com as crianças a partir de um personagem. A gente usa o personagem de um filme para falar sobre os comportamentos dele, e isso a gente trabalha habilidade social, autoestima, ampliação da consciência, e também temos o Cineterapia Adulto, que também a gente faz a mesma coisa, a gente usa o personagem de um filme para a gente falar sobre comportamento. Isso faz também, obviamente, trabalhar as mesmas questões com que a gente trabalha com as crianças. Também temos yoga aqui, e em breve teremos o grupo Cuidando de Quem Cuida, que para os cuidadores de idosos, enfim, que também precisam do seu espaço, precisam do seu tempo ali, da sua terapia. Legal. A gente está aqui na Avenida Churrasco Segundo, número 1011, Cerquilho. O telefone é o 15 3284 1925. E tem WhatsApp? Tem o WhatsApp, o 15, o 9788 5856. Vanessa, eu quero mais uma vez agradecer você. É claro que nosso tempo está esgotando. Eu gostaria de ficar conversando muito mais. Tá acabando, gente. Meu diretor já tá fazendo assim, ó, pra mim, olhando com aquela cara assim. Não é verdade? Fala a verdade, não é? Ele faz isso. Ele faz isso mesmo, aquela cara assim, tá passando o tempo. Então, gente, eu quero agradecer de coração, agradecer você por ter nos recebido com essa simpatia toda. Gente, um beijo bem grande no coração de vocês. A semana que vem eu volto, continuando ainda a autoestima, tá? Uma outra vibe, mas falando sobre autoestima ainda. Aguarda, semana que vem tem mais. Um beijo grande e tchau, tchau.